Iniciar a gravação. Começou a gravação, viu? Vem aqui a telinha. Olá, boa noite. Olá, boa noite. A imagem travou. Pronto. Olá, queridos alunos e seguidores aqui do Correção Live de Redação. Mais uma aula ao vivo, aula 2. E o conteúdo de hoje vai ser sobre regionalismo. Vou fazer um feedback aí da aula passada. Hoje o conteúdo foi linguagem culta e linguagem coloquial, informal. E dou continuidade aí com o conteúdo de regionalismo. Então, fiquem conectados, tá? Vamos dar início agora à aula 2 de redação com a professora Milena. Vamos para a telinha do notebook. Vamos lá. Só mais um minuto, viu? É assim, é ao vivo, gente. Aqui é ao vivo. Ui! Transmissão ao vivo. Vou compartilhar a tela agora. Para a apresentação. E começar a apresentação novamente. O painel ali ainda. Tem live interativa novamente. Todo domingo tem live interativa na página da empresa Correção Online de Redação, lá no arroba Correção Online de Redação. Todas as pessoas que participam da live interativa ganham aí a aula de redação. Eu entrei em contato no privado do Instagram e passo o link do grupo do WhatsApp. Tem sorteios, tem conteúdo, então vale a pena participar. Pronto, vou compartilhar a tela do notebook agora. Só mais um minuto. Vamos iniciar a aula. Aqui. Pronto. Partiu. Vem para a tela. Pronto, meu anjo. Pronto, meu povo. Vai começar agora a aula de redação. Vem para a tela. A aula de hoje é sobre regionalismo. Eu vou fazer um feedback, né, sobre a aula passada, que foi linguagem culta e linguagem coloquial. Um breve resumo, praticamente. Então, vamos lá. A linguagem culta coloquial, a linguagem culta em si é aquela linguagem que segue ali as regras gramaticais. A linguagem coloquial é aquela linguagem do dia a dia, cotidiana, onde a pessoa não dá muita importância ali para as normas gramaticais em si. Quando você for produzir um texto de redação, a linguagem padrão a ser utilizada é a linguagem culta, aquela que obedece ali as regras da gramática. Tá ok? A aula de hoje é sobre regionalismo. Baixa um pouquinho aí. Né? Aí eu tenho um breve histórico aqui para entender essa questão do regionalismo. Né? A população ela foi formada aí pela mistura de diversas nacionalidades provindas da Europa e da África. Surgiu em meados do século XIX, nas obras de José de Alencar e Bernardo Guimarães. Característica daquilo que é particular e próprio de determinada região, qualidade do que expressa costumes e tradições regionais. O Brasil, país com imensa extensão territorial, possui infinidade de regionalismo, né? Porque durante o descobrimento do Brasil em si, vários povos vieram para o Brasil. No Brasil aqui já existiam os índios,
Aí vieram o quê? Os portugueses, depois os europeus, né? Os italianos. Então o Brasil é praticamente uma mistura de culturas, de costumes entre si, né? Em São Paulo mesmo houve aí a colonização feita por diversos povos, né? Entre eles os italianos, como eu falei anteriormente, né? E aí tem uma grande influência da língua italiana no sotaque do paulista, principalmente na questão da culinária. Lá em São Paulo tem a culinária, a comida italiana. Ela é bem valorizada. Aí vem o dilema em si. O que é regionalismo? Né? Regionalismo é o conjunto das particularidades linguísticas de uma determinada região geográfica decorrentes da cultura lá existente. Uma de suas principais expressões é o dialeto. Quando você vai para a área da literatura, o Brasil tem alguns representantes, né, do regionalismo. Suas obras aí retratam o regionalismo em si, todo o contexto histórico do Brasil. Tem a Escrava Isaura de Bernardo Guimarães, o Sertanejo de José de Alencar, tem aqui o Tronco do Ipê, que é também de José de Alencar, Tio José de Alencar, o Gaúcho José de Alencar, Vidas Secas Graciliano Ramos e o 15 Raquel de Queiroz. A temática regionalismo em si tem José de Alencar como um grande representante. Tem aqui um breve resumo da obra Escrava Isaura, de Bernardo Guimarães, que é uma obra que utiliza a terceira pessoa. Tem algumas passagens com a primeira pessoa também, tá? A protagonista ali, a escrava Isaura, ela é uma escrava branca, da cor do marfim, magra, né? Estatura pequena, cabelos longos, muito bonita, pura, virginal, possuía um caráter nobre, inteligente. Era dotada de natural bondade, muita singela de coração. Além disso, sabia ler e escrever, falava italiano, francês e tocava piano. O antagonista, que é o Leôncio, é o vilão leviano em si, né, devasso e insensível, que de criança incorrigível e insubordinada, e adolescente, né, que sangra a carteira do pai, gasta praticamente quase toda a fortuna do pai, com suas aventuras, acaba por tornar-se um homem cruel e inescrupuloso. Né? É um homem de aparência rude, o único herdeiro, né, de todos os maus instintos e devassidão do comendador, seu pai. E ele nutre aí pela escrava Isaura um amor cego e violento. A história aí da obra Escrava Isaura, ela passa no município de Campos de Goytacazes, no Rio de Janeiro, e tem algumas passagens também na cidade de Recife. Aí você vem aqui para entender um pouco o vocabulário da obra. Antigamente, para você ver o histórico do vocabulário, né? Sórdidos, né? Qual é o significado? É sujo, imundo, nojento. Candura é cândido, singelo. Devassidão é devasso, libertinagem. Especulação é investigação. Disforme é desfigurado, horroroso. Opulente é abundância, luxo, grande riqueza. Né? Ganância é anciã exagerada de ganho e reclusão é prisão. Temos aí o regionalismo, que é a obra O Sertanejo, José de Alencar, o grande representante aí do regionalismo brasileiro. Né? O seu gênero tem um pouco de prosa e romance em si. A característica ali é um campo resguardado das influências dos centros urbanos, o campo que ainda conserva em sua forma original de viver as tradições e costumes do país. Né? O estilo aí ele retrata a paisagem do sertão, traçando todo um complexo de características geográficas e culturais, registrando o típico da sociedade rural, desde o comportamento individual e as relações domésticas até o registro do folclore. Temos a fase regionalista, que põe em cena o interior nordestino do século XVIII. A próxima obra é a obra O Tronco do Ipê, também de José de Alencar, né, que tem sua ação situada em uma fazenda do interior fluminense.
É um regionalismo romântico. O cenário ali é campestre, na maior parte do tempo na fazenda, mostrando a figura do tronco do ipê e o boqueirão, e o cenário regional e belo do Rio de Janeiro da época, né? E a questão da verossimilhança, né? Tem ali a caracterização do negro perante as suas crenças e costumes, e em nenhum momento há o abandono delas. Observa-se que o sistema de escravidão é muito evidente na obra, destacando a Casa Grande, onde mora o barão e sua família, e a senzala onde ficavam os escravos, né? Na senzala havia uma capela onde eles faziam suas rezas aos seus deuses lá também. Então valoriza muito a cultura dos africanos. O regionalismo, né, da obra Tio, também de José de Alencar, tem ali o seu lugar na fazenda situada no interior paulista do século XIX, né? As características retratam ali a vida no campo, as tradições rurais da época, as descrições da vida campesina, a localização é em Campinas, São Paulo, ali no interior paulista, né? A narração é em terceira pessoa, mas também tem alguns trechos da obra em primeira pessoa. Em relação à característica, trata-se de um romance regionalista da escola literária do romantismo. Seu autor, José de Alencar, ele busca mostrar a vida do caipira do interior de São Paulo do século XIX, né, o vocabulário ali, costumes da região, as diferenças sociais da época, né, escravos, capangas, pobres e ricos donos de terras. O romance ele é ambientalizado em Campinas, interior de São Paulo, onde há o contraste entre aspectos sociais, marginalização que sofrem personagens pobres como Miguel, né, que para casar-se com a Linda teve de estudar na capital. Mostra-se também, então a gente tem um romance em si ali, né? Mostra-se também um pouco do namoro da época e festas como a de São João. Então mostra a cultura daquela época. Ao decorrer dos anos, né, do tempo, a cultura começa a mudar um pouco, a ser, como é que eu posso dizer, passa por algumas adaptações, algumas modificações. Tem aqui a obra O Gaúcho, que também é de José de Alencar, é um estilo romântico e regionalista, né, a localização ali no sul do Brasil, em Pampas, tem algumas passagens pelo Uruguai. O estilo é a descrição dos hábitos e vestimenta dos gaúchos, e a temática é a crítica da sociedade burguesa que se inspira em uma referência ao passado pré-capitalista. Regionalismo, obra Vidas Secas, o autor é Graciliano Ramos. É um romance documental que retrata ali o sertão brasileiro e o sofrimento daquele povo, né? Transcreve a vida de uma família de retirantes, traça a figura do sertanejo e explora ali os temas de miséria e da seca do Nordeste. Vale a pena ler essa obra, é uma obra enriquecedora, vocês vão aprender muito. Temos também aqui a obra O 15, de Rachel de Queiroz, que é um romance regionalista. O seu principal tema é a seca de 1915, que assolou o Nordeste do país. Suas características é o quê? O romance que contém um forte teor social, que além de enfocar na realidade das pessoas do local, retrata também a fome e a miséria, né? A análise psicológica das personagens e o uso do discurso direto revela as dificuldades e pensamento do ser humano ante os problemas sociais que são desencadeados pela seca. Numa linguagem simples e coloquial, o romance é marcado sobretudo por frases curtas, breves e precisas. A prosa é narrada em terceira pessoa, com a presença de um narrador onisciente, ou seja, que conta a história em terceira pessoa. As principais características e influências do romance regionalista. Vamos saber aqui agora. Fechar aqui. É o único romance a não sofrer influências da vanguarda europeia, arquitetado com o intuito de tomar valores específicos de culturas locais do Brasil, ligado diretamente a grupos sociais que vivenciam suas respectivas regiões, apresenta ali o clima, os costumes, as gírias como representantes fortes e marcas de um texto, expressa a diversidade social, cultural e regional do Brasil. O romance regionalista sempre esteve muito presente em folhetins periódicos, comumente semanais, anexados em jornais, tal como precursores das crônicas.
O objetivo dos autores era a fixação cultural da região, a fim de criar marcas da região, seja a partir da linguagem, seja a partir dos costumes. Exemplos de regionalismo, né? Temos aqui o nordestinês, abestado, bobo, leso, tolo, abirobado, maluco, né? Arretado, tudo que é bom, bacana, legal, avexado, apressado, né? Bisonho, triste, calado. Então são termos linguísticos com significados expressivos somente em uma determinada região. Então no Nordeste, cada termo linguístico desse aqui, cada palavra em si, tem um significado. Somente no Nordeste. Se você for para outra região e falar essas palavras, pode ter um outro significado. Então, pode gerar confusão linguística. Expressões típicas da região sul, né? Tem aqui alçar a perna, que é montar a cavalo. Somente na região sul. Se você for para outra região, pode ter outro significado ou até mesmo não existir. Né? Tem aqui outro, embretar-se, que é meter-se em apuros. Lindeiro, que é ao lado de vizinho, né? Maleva, que é bandido, malfeitor, perverso. Né? Tem relho também, que é chicote pequeno com cabo de madeira e cabo torcido. Tem um solito, que é isolado, sozinho, sem companhia. Alguns termos linguísticos também, gírias lá do Rio Grande do Sul, somente no Rio Grande do Sul, tá, gente? Que é o bar, interjeição, tem o trocinho no Rio Grande do Sul é o quê? Pessoa, né? Parada de ônibus lá é ponto de ônibus. Massinha é pão doce, né? Rasgada é colocada. Então tem alguns termos aqui, vocês vão receber o PDF lá no grupo do WhatsApp, tá? Fiquem tranquilos. Vamos para alguns exemplos aqui. Agora, algumas gírias, né? Termos linguísticos lá do Paraná. Tem vina, que é salsicha. Tem penal, que é estojo. Tem mimosa, que é tangerina. Anta de teta é burro, lá no Paraná. Trovar, quer dizer que você está tirando sarro de alguém. Bem interessante isso, né? Algumas gírias de lá de Santa Catarina, né? Tem o mandrião, que é malandro. Tem um abobado, que é tolo, bobo. Tem um biju, que é pessoa bonita, né? Tem o esbudegado, que é cansado, entre os outros termos que tem aqui no material. Então, na região sul, gaúchos e catarinenses eles foram fortemente influenciados por europeus, principalmente alemães e espanhóis. Aquele R ali acentuado, típico nas falas, é um bom exemplo. Já a região sudeste, vale citar o jeito caipira na fala do interior de São Paulo, que é resultado das influências portuguesas do século XVI e XVII. E os paulistanos acabaram incorporando um pouco do estilo italiano. Em Minas Gerais, a fala carrega um pouco do caipira, né, utilizando também palavras no diminutivo, somado ao falar baixo e rápido, pegando um pouco do estilo dos revolucionários da Inconfidência Mineira. Ainda no Sudeste, o Rio de Janeiro acabou se apropriando do português de Portugal. O S com o som de X bastante evidente na antiga capital federal é o maior exemplo em si. Temos também a região Nordeste, que destaca ali para a influência holandesa em Pernambuco, sobretudo no século XVII, com Maurício de Nassau, e a região Norte ali que acabou menos exposta à influência europeia. Né? O sotaque ele está mais atrelado às línguas indígenas, povos que sempre habitaram o país. E aqui tem um mapa do Brasil com as suas regiões e eu vou falar um breve resumo. O Brasil ele tem uma extensão territorial significativa, tem um contexto histórico rico, né, pluralizado. O Brasil ele não é uma cultura única, é uma cultura plural em si. Né? É um país formado por culturas de outros países, né? E é um país que, mesmo assim, ainda tem casos de discriminação, né, por causa da questão linguística, da questão cultural. Mesmo assim, não chega a ser tão pior a outros países fora da América do Sul. Né? Chega a ter um patamar razoável. Então, cada região dessa aqui do Brasil
tem um contexto histórico relacionado ao descobrimento do Brasil em si, né? A toda aquela formação cultural do Brasil histórico. O Nordeste tem o Sudeste, o Sul, o Centro-Oeste, o Norte. Então, cada região dessa, né, tem uma cultura própria, né, um linguajar próprio, termos de gírias próprios também, que você, se você for de uma região dessa para outra, às vezes pode levar a confusão linguística. Então, tem que atentar para essa questão. Eu tenho outra imagem bem interessante aqui, que é a questão da pipa. Tem região que é pipa, tem região que é pepeta, já tem região que é pandorga, cafifa, outra região já é quadrado, arraia. Né? A questão do semáforo, tem lugar que é semáforo, sinaleira, sinal, farol. Então, tem tudo isso daí, todas essas questões. Então, o que é que tem a ver o regionalismo com a redação? O regionalismo dá para você compreender aí a formação linguística, né? A formação linguística em si, a posição dos argumentos também, e ajuda na elaboração de textos, né? Pode ter alguma temática aí relacionada a regionalismo. Então, isso, você compreender todo esse contexto de formação linguística, formação cultural também, vai lhe ajudar muito. E é para você também compreender a origem das palavras, né? A mudança da escrita, da interpretação linguística ao decorrer dos anos, né? Desde o período, né, colonial até hoje. Então, o regionalismo ele permite isso. Eu fiz um breve resumo para vocês entenderem aí a diferença de linguagem entre as regiões do Brasil, né, o que contribui muito também na hora da redação. Vai ajudar em algum quesito, né? Dá para você entender a questão linguística em si. Vamos aqui para mais uma informaçãozinha aqui, né? Que é o regionalismo no Nordeste, né? Tem aqui o Nordeste, é composto pela Bahia, Piauí, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Né? Que é regionalismo, né? Características culturais e linguísticas próprias de uma dada região. Temos ali as expressões, sotaques, provérbios, a culinária e costumes típicos de uma região específica. Né? Especificidade de diferentes partes de um país. Temos aqui o corpo humano, que é a anatomia nordestina. É o regionalismo na fala em si, né? Que tem as gírias do Nordeste, oxente, marmenina, pois vinho, entre outros, né? E aquele R ali arrastado e o S com som de X. Isso tudo influencia na hora de produzir texto. Alguns escritores nordestinos que marcaram a história do Brasil. João Cabral de Melo Neto, que foi um poeta e diplomata brasileiro. Ele nasceu em Recife, Pernambuco, no dia 9 de janeiro de 1920 e escreveu a obra Em Morte e Vida Severina. Temos aqui também João Cabral, as principais características dele, né? Dualidades antitéticas, barroquismo, poesia sensacionalista, tendência surrealista e uma construção elaborada e pensada da linguagem. Ariano Suassuna, né, foi um dramaturgo, romancista, ensaísta, poeta e professor. Ele foi também um dos fundadores aí do Teatro do Estudante de Pernambuco. E foi o autor também teatral da peça O Alto da Compadecida, que ficou aí conhecida, né, no mundo todo. Aqui tem algumas homenagens a ele, a Suassuna, né? Em Recife tem o nome de uma rua, né? A estátua fica lá em Recife. E em Recife também tem o teatro dele, com o nome dele, né? E aqui foi a peça teatral que virou filme, né? O Alto da Compadecida. E temos também aí Braulio Bessa, né? Que é um poeta, cordelista, declamador e palestrante brasileiro.
né? Ele ficou conhecido aí após postar um vídeo no seu canal do YouTube durante as eleições do ano 2014. Sua carreira, ele começa a escrever quando tinha 14 anos, né? E teve aí o seu primeiro contato com a literatura. Então, eu trouxe para vocês aqui um pouquinho do regionalismo nordestino. Falei um pouquinho do regionalismo de outras regiões do Brasil. Falei também sobre a contribuição do regionalismo em si para a disciplina de redação, né, para a produção textual. E agora vamos para o fechamento da aula aqui. Só um minuto. Eu vou parar a apresentação aqui, o compartilhamento de tela. A apresentação. Pronto, aí eu vou vir agora para o vídeo. O vídeo aqui ao vivo. Vamos lá. Vem aqui. Então, queridos alunos, hoje foi a aula 2 de redação. Conteúdo sobre regionalismo, entender aí o contexto linguístico e formativo das palavras do Brasil durante todo o período, desde o período colonial até o momento atual, né? As influências da questão da descoberta do Brasil, as questões históricas, os movimentos históricos que aconteceram